Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pelo som, olha o som da natureza, pela música, né, por ter audição. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que Jesus fala, que nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos falam, né, da boca para fora. Aqui Jesus fala dos religiosos, né, que muitas vezes profetizam e falam em nome de Deus, mas tem obras na iniquidade. O que isso quer dizer? Muitas vezes a pessoa, ela está falando de Deus, ela está falando, mas na intimidade ela está agindo totalmente equivocada. Então não adianta nada eu andar com o Evangelho segundo o Espiritismo aqui embaixo do braço aqui, eu falar para todo mundo, eu sou espírita, tenho uma página espírita, mas eu fazer tudo errado na vida pessoal, né? Não adianta nada. Aí alguém pode pensar também, então não vou fazer nada, não vou divulgar a doutrina espírita. Não, a gente é adulto, a gente tem que conversar, né, de olho no olho. Todos estamos em evolução. A gente deve buscar evoluir, deve buscar religião, deve buscar estudar, ir em grupo de estudo, né, fazer tudo o que puder. Mas a gente também sabe que tem que cuidar da vida pessoal e as nossas obras, né? O que a gente faz fora do centro espírita, fora da igreja. A gente deve, né, como adulto, a gente deve saber isso. Pai, eu não tô agindo legal, mas então vou largar tudo, vou abandonar a religião, porque acontece. Não vou abandonar a religião então, porque, né, de Senhor, Senhor, mas não, a gente deve sempre pensar que cada instante na vida é único. O Ismael que gravou o estudo anterior já não é o mesmo Ismael que está aqui agora. Mas passou pouco tempo. Não, mas... Pessoal, a gente vai mudando e a gente não deve ter vergonha de assumir o erro e mudar. Não adianta também a gente assumir o erro, falar que vai mudar e não mudar. A gente está enganando aos nossos pais, aos nossos irmãos, nossos cunhados, do Papa, mas a gente, né, não consegue enganar a consciência, né? E Deus está na nossa consciência. A gente nunca vai enganar a espiritualidade, nunca vai enganar Deus, né? Mas a gente pode dizer que engana Deus e o mundo, né? Que nem as pessoas falam, eu engano Deus. Mas não adianta, não é pra mim que você tá mentindo. Eu não tô mentindo pra ti. Eu tô mentindo pra mim mesmo, né? E a gente deve se reconhecer como cheios de defeitos e que, eu fiz errado daquela forma, agora eu vou respirar fundo e falar, agora eu não vou errar. A partir de agora é o outro patamar. Tem outra parte do estudo aqui também que fala que é eterna, né, as palavras de Deus e as instituições, né, elas ruem. Eu estava ouvindo um livro que fala sobre o Antigo Egito e eu fiquei impressionado como que era um faraó que depois passou para outro, para o filho, que era o outro, não sei o que. E assim, eram centenas de pessoas que pro mundo naquela época eram grandes, né? Mandavam em tudo, era como se fosse o dono do mundo, mas que foi substituído por outro. As nações vão mudando, as pessoas que muitas vezes a gente idolatra, elas vão caindo. E muitas vezes eu vejo que as pessoas ficam tristes quando alguém que a gente deposita a nossa fé trai a nossa fé, né? Uma pessoa, um dirigente espírita, ele é um dirigente espírita e ele pisou na bola. E aí a gente perde a nossa fé. Mas não, a nossa fé não deve ser no Ismael, né? Não deve ser, enfim, quem quer que seja. A nossa fé tem que ser na palavra de Deus, né? Na palavra de Jesus. E a gente deve estudar, porque isso que é legal do espiritismo, né? Hoje em dia a gente tem filmes também, então não é só livros, né? Às vezes, claro, a gente sempre indica as obras básicas, mas a gente espíritas, mas eu sou uma pessoa que tento, eu acho que as obras básicas às vezes não é a porta inicial para todo mundo, porque eu comecei, o primeiro livro que eu li foi Violetas na Janela, e aquilo ali me abriu assim interesse, né? Um livro bem acessível, curtinho, eu nunca tinha lido. Como que eu vou ler um livro dessa grossura aqui, ó? com as palavras difíceis? Às vezes, né, eu era pré-adolescente, né? Não era criança, mas também não era adolescente ainda. E aí a gente vai vendo que o espiritismo ele tem muita forma da gente
estudar, ler, ver filmes, livros, palestras. A gente se sente muitas vezes sem fazer, no tédio, e aí a gente não para estudar. Quantas vezes as palestras do Divaldo estiveram ali do meu lado, ali, ó, me confortando. Muitas vezes eu sem nada pra fazer, assim, tu vê, ligo o Faustão, não, vê outra coisa na TV, não tá dando. Abre o Face e fica só assim, vendo, né? Não há nada que preste, nada que preste. Daqui a pouco a gente começa a criar uma ansiedade, né? Porque a gente começa a ver as coisas, abre, não tem nada de novo, abre, vê as notícias, não tem guerra no Iraque, guerra na Rússia, guerra aqui, e a gente começa a criar uma ansiedade. E o Espiritismo, ele tá do nosso lado, para nos abraçar, para estar com a gente, né? E a gente tem muitas formas, através dos livros, das palestras, dos filmes, da gente conseguir estudar essa doutrina que é tão rica e tão boa e que nos abraça dessa forma tão... É o Consolador prometido, né? O Espiritismo, na minha visão, é o Consolador prometido. Eu só tenho a agradecer, pessoal, a vocês, que essa página aqui pra mim também é algo muito bom. Faz eu querer sair, querer gravar. Eu tava tentando de bike, né? Já levei o livrinho, vou pegar o livro aqui e vou gravar, né? Faz querer movimentar. E é isso que muitas vezes faz a gente falar não enlouquecer, né? Nesse mundo. Porque hoje em dia o mundo é muito imediatista, as notícias, como eu falei, e a religião, ela faz a gente voltar pro chão, botar os pés no chão e lembrar, não, olha, eu não sou o corpo, né? Eu sou mais que o corpo, né? E é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo estudo, fiquem todos com Deus.